Meu nome é Damiana Barros, eu sou adventista há 27 anos e desde então desde que eu aceitei Jesus, eu tenho um sonho de pregar o Evangelho. Mas isso aconteceu mais firme quando eu tive o câncer no ano de 2013. E ali, quando Jesus me curou, eu fiz um pacto com Deus, que foi de pregar o Evangelho todo ano. Eu quero levar uma alma para Cristo. Foi o pacto que eu fiz. Quando chegou a época da pandemia, eu fiquei preocupada, porque todos os anos eu faço evangelismo do Outubro Rosa. Mas quando chegou nessa data, que já era por volta de agosto, e tudo estava fechado e eu percebi que não ia dar para mim fazer o evangelismo. E certo dia eu fiz uma oração, manhã cedo, que eu faço minha devoção, e eu fiz uma oração pedindo para Deus me mostrar alguém, para que eu pudesse dar o estudo bíblico. E nesse dia, eu saí, depois do almoço, eu fui com o pastor para um sítio, e quando eu ia com ele, eu recebi uma mensagem. E nessa mensagem a pessoa perguntava para mim se eu era adventista e o que ela faria para ser batizada na nossa igreja. Comecei a estudar a Bíblia logo de início com ela, com a irmã Damiana, pelo WhatsApp. E aí meu esposo também queria participar do estudo. E meu cunhado também, a minha sobrinha. E aí a Damiana, a irmã Damiana, ela resolveu criar uma classe bíblica pelo Zoom. E aí ela começou a ensinar a gente e dar o estudo a gente. E a gente já estava decidida a se batizar, Então, eu, meu esposo e meu cunhado, minha sobrinha, já fizemos a ficha e resolvemos se batizar nesse dia, no dia 25 de setembro, no batismo da primavera. Só que não parou por aí, então eu planejei em fazermos o evangelismo dos Calebes. Terminando, a gente batizou 9 pessoas. Só que eu ainda achei pouco, eu queria mais. Eu desafiei a pessoa em que eu batizei, que foi a Marleide. Eu desafiei a ela a dar estudo bíblico. Ela me propôs esse desafio de passar. E eu disse, Damiana, mas eu não sei. E eu fiquei nervosa, mas ela me encorajou e eu resolvi aceitar esse desafio. Agora em janeiro teve outro evangelismo do Caleb, aqui num sítio vizinho. E veio as 7 pessoas ao batismo novamente. Hoje nós somos mais de 18 membros aqui no nosso grupo. Hoje a minha vida foi transformada assim de uma forma que eu mesmo fiquei surpreso. E é contagiante a gente ver a alegria deles. Você vê a felicidade deles estar servindo a Jesus. Então, para mim, isso é gratificante. Nós somos muito gratos por Damiana ter vindo até nós. Na verdade, a gente também ter aparecido até ela, E por ela ter resgatado cada um de nós. E por hoje nós estarmos aqui, debaixo de árvores, pregando o Evangelho, tanto para os membros quanto para aquelas pessoas que também ainda não são batizados. Que vídeo inspirador! Bem-vindas a mais uma aula do curso de Liderança Feminina. Aqui, onde estamos mergulhando em um mundo de inspiração e excelência. Se você está preparada para ser a líder que nasceu para ser, então você está no lugar certo. Vamos hoje em mais uma jornada da aula do curso de Liderança Feminina. Boa aula! Olá, seja bem-vindo a uma aula sobre evangelismo digital aqui na sua plataforma de curso de liderança feminina. Privilégio a gente poder compartilhar de um tema tão importante para a atualidade. Afinal de contas, as pessoas estão nas redes sociais, boa parte das pessoas estão nas redes sociais, são usuários ativos das redes sociais, nós vamos ver isso aqui. Nas redes sociais, elas compartilham seus relacionamentos, suas conversas, suas amizades, suas comunidades.
e podem compartilhar também a palavra de Deus, podem compartilhar o Evangelho, porque, afinal de contas, em um ecossistema onde nós temos uma quantidade tão grande de pessoas, nós precisamos considerar meios, ferramentas, estratégias, maneiras de se relacionar com as pessoas, para, através dessas plataformas, a gente poder também compartilhar o Evangelho, a palavra de Deus, o discipulado, a comunidade de Jesus Cristo. Então, seja muito bem-vindo a essa aula. Eu sou Heron Santana, eu sou jornalista, e nesses momentos que a gente vai ter aqui de conversa, eu quero compartilhar com vocês a realidade, né, do Brasil em relação ao número de pessoas que estão conectadas à internet, o número de pessoas que usam com frequência redes sociais, mostrar para vocês por que isso é tão relevante, por que é importante usar a rede social para transmitir a mensagem do Evangelho, para compartilhar o discipulado com as pessoas e mostrar algumas ideias, né, algumas maneiras como você pode fazer esse trabalho também aí de sua casa, nos seus espaços de convivência, enfim, você poder, em qualquer momento, poder compartilhar o Evangelho com as pessoas, formando com elas interação, formando amizade, e, acima de tudo, formando essa comunidade, que é a comunidade do Reino de Deus. Então, seja bem-vindo, eu espero que seja uma aula que seja agradável para você e que seja uma aula que traga para você muito conhecimento importante acerca do evangelismo digital. Uma primeira observação importante que eu quero compartilhar aqui com vocês, e agora a gente já compartilha aqui o conteúdo da aula, é a realidade brasileira em relação à internet. O Brasil tem 215 milhões de pessoas, mais de 215 milhões, quase 16 milhões de pessoas morando em um ambiente urbano. Olha só a quantidade de pessoas que moram em cidades. Só que pessoas que têm algum tipo de smartphone, algum tipo de celular, são 221 milhões, é mais do que a população brasileira. Mas no Brasil tem mais celulares do que brasileiros, não é? Apesar disso, a gente tem um outro dado aqui, que são dados recentes de janeiro de 2023, que mostram que no Brasil 181 milhões, quase 189 milhões de pessoas são usuárias de internet. 84% das pessoas têm acesso à internet. Olha que interessante aqui, não é? Não é toda a população do Brasil. A gente tem aqui cerca de 15% de brasileiros que ainda não têm acesso à internet. E desse universo que acessa a internet, 152 milhões usam com regularidade, com frequência, redes sociais digitais, que são WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram, enfim, TikTok, essas redes sociais que são usadas pelos brasileiros, o que representa aí, traduzindo para uma simplificação, para a compreensão do que representa esse dado da pesquisa, cerca de 7 em cada 10 brasileiros têm acesso e usam com regularidade algum tipo de rede social ou de mídia social digital, né, para compartilhar informações, para compartilhar conteúdo, enfim. E isso é um dado muito significativo por dois motivos, porque mostra a imensa quantidade de pessoas que está nas redes sociais hoje, né, é uma quantidade imensa de pessoas, mas mostra também que ainda existem muitas pessoas que não têm acesso a redes sociais. Existem muitas pessoas ainda que não têm acesso sequer à internet, né? Cerca de 15% dos brasileiros. 15% dos brasileiros aí vai dar mais de 3 milhões de pessoas aqui, né? Aliás, de mais de 30 milhões de pessoas. Olha só, é realmente muita gente, cerca de 30 milhões de pessoas que não têm acesso a redes sociais, que não têm acesso à internet, perdão. Então, veja, é um desafio muito grande que a gente tem de compreender esses públicos e esses universos. E por que esse desafio é importante? Esse desafio é importante, a compreensão e esses dados são importantes, porque vai ajudar a gente a entender que no momento em que a gente produzir conteúdo, a gente precisa entender a realidade das pessoas
e a gente precisa produzir um conteúdo que não demande muito da memória, né, dos seus dispositivos, ou não demande muito da capacidade que ela tem de conectividade, se é por meio de Wi-Fi, se é por meio de 3G, de 4G ou até de 5G, que é algo mais recente aqui no Brasil, mas a gente precisa considerar essa realidade para que a gente consiga simplificar o acesso das pessoas ao conteúdo que a gente tem para oferecer. Então, tem que ser um conteúdo leve, né, um conteúdo prático, um conteúdo de fácil assimilação. Vocês percebem que os vídeos que mais viralizam são, de repente, aqueles vídeos mais simples, aqueles vídeos feitos sem tanta estrutura de produção elaborada, porque são vídeos, não é, ou são conteúdos que, de repente, não consomem tanto. É feito de uma forma extremamente simples, mas o alcance desses vídeos são alcances extraordinários, exatamente pela força do seu conteúdo, e isso é o que tem que prevalecer na nossa produção de conteúdo para o evangelismo digital. Hoje, apesar de não ser ainda a totalidade da população, quem tem acesso à internet passa muito tempo na internet. A média diária, de acordo com a pesquisa, é de mais de 9 horas e meia acessando a internet diariamente. Dessas 9 horas e meia, são cerca de 4 horas e meia navegando em algum tipo de televisão, seja broadcast, seja streaming, né? Que são esses recursos modernos de acesso a conteúdo em vídeo, como Netflix, né, como um Prime Video, ou como, vale lembrar aqui, o Felicity Play, que é uma plataforma adventista de conteúdo de vídeo, que vale muito a pena você conhecer e vale muito a pena você compartilhar esse conteúdo para que as pessoas tenham um conteúdo que vai aproximá-las da mensagem, vai aproximá-las do conhecimento da palavra de Deus, da relação com Deus, vai aproximá-las da vida espiritual, da fé, da disposição para a vida espiritual, e é um conteúdo realmente extraordinário, Felicity Play. Então, as pessoas gastam cerca de 3 horas, quase 4 horas do dia, conectadas a uma rede social, né? Muitas vezes assistem esse próprio vídeo assistindo em uma rede social, enfim. Então, vejam que são dados que mostram essa realidade brasileira em relação às redes sociais, né? Em relação às redes sociais, e são dados realmente muito interessantes, dados muito interessantes. Diante desses dados, de repente, a gente pode fazer a pergunta: por que eu devo fazer evangelismo digital? Quais as razões de fazer evangelismo digital? Né? Por que eu deveria fazer isso? Eu vou apresentar algumas razões para você fazer evangelismo digital. A primeira delas é o incrível alcance do evangelismo digital. Com o evangelismo digital, você tem a capacidade de alcançar o entorno da sua comunidade, e existem maneiras de você fazer isso. Se você quiser, por exemplo, impulsionar a sua publicação, você pode impulsionar oferecendo para ferramenta, para plataforma, dados sobre o seu interesse de alcançar ali o entorno da sua comunidade. Você pode alcançar pessoas na sua cidade, no seu estado, você pode alcançar pessoas em outro lugar, onde vive, por exemplo, pessoas que você conhece, familiares, enfim. O alcance é incrível das redes sociais. Esse alcance ele não é definido ou limitado a fronteiras geográficas, a dimensões geográficas. É um alcance que está além dessas dimensões. E isso é algo realmente muito interessante de ser considerado no momento em que você estabelece o interesse, né, e o planejamento para fazer o evangelismo digital. Outro dado importante: o conteúdo é sempre pessoal, né? O conteúdo é pessoal. Nas redes sociais, as pessoas colocam um conteúdo que é um conteúdo sobre as suas vidas, vocês podem ver isso. Conteúdo sobre como elas estão vivendo, as dificuldades que enfrentam. E isso é algo que faz com que haja um interesse, encontre um interesse muito grande por parte das pessoas que seguem esse tipo de conteúdo. As pessoas têm interesse de saber como as outras vivem, né? Nós temos essa curiosidade de saber como é a vida das pessoas. Muitas vezes, um ponto da vida das pessoas acaba se conectando com algum aspecto da vida da gente. E a grande verdade é que as pessoas têm curiosidade de fazer, de conhecer a vida de outras pessoas. E quando a gente começa a compartilhar, de alguma forma,
conteúdo relacionado à vida da gente, um problema que a gente enfrentou, uma solução que a gente encontrou para um determinado problema, algo que a gente conheceu, né, um conhecimento, a gente acaba se conectando com as pessoas e ajudando pessoas que, de repente, eventualmente estão passando por situações semelhantes. Muitas vezes a gente fica meio curioso, receoso de compartilhar aspectos da vida, mas existem aspectos da vida que nem todos têm, né, um tom de futilidade. Existem aspectos da vida que, ao ser compartilhados, vai ajudar muito as pessoas, como você encontrou a solução para um problema, como você resolveu uma dificuldade que estava afetando sua vida, a vida de sua família, como você encontrou, não é, de maneira inovadora, uma nova perspectiva para abordar uma situação da sua vida que estava trazendo alguma dificuldade para você. E isso pode ser compartilhado. Isso pode ser compartilhado e vai fazer com que as pessoas tenham interesse. Uma excelente forma, inclusive, de compartilhar o Evangelho é isso, é mostrando como o Evangelho transformou você. Você dá uma espécie de testemunho digital, como o Evangelho transformou você, né? As mudanças que aconteceram na tua vida, o vazio que foi preenchido, a esperança que tomou conta de você, do seu coração. Imagina você começar o teu evangelismo digital mostrando para as pessoas como esse evangelho, que ajudou você a viver uma transformação tão importante na vida, pode ajudar outras pessoas a sentir viver essa mesma experiência. E isso a gente pode compartilhar através das redes sociais, né? Desde que a gente saiba como compartilhar o nosso conteúdo, que é pessoal. E não vai faltar ferramentas para compartilhar esse conteúdo, não são só as redes sociais. Você pode fazer uso de blogs, podcasts, de e-books, né? Você pode escrever um livro digital e compartilhar com as pessoas, vídeos, gráficos, você pode formar grupos online, né? Você pode formar grupos em ferramentas, por exemplo, de webconferência, como via Zoom, e fazer desses grupos uma oportunidade de compartilhar o evangelho com a pessoa, fotos, né, artigos, infográficos, boletins, revistas eletrônicas, até aplicativos, né, chatbots. Nós temos, por exemplo, a Esperança, né, que é o chatbot da Rede Novo Tempo, que pode ajudar você a compartilhar o Evangelho também. Então, as maneiras como você compartilha são muitas. O WhatsApp, por exemplo, é um canal digital onde a imensa maioria dos brasileiros está presente, né, usa o WhatsApp. O WhatsApp é a principal plataforma de usuários, né, de comunicação entre as pessoas hoje no Brasil, e essa plataforma ela é muito importante. Enfim, você precisa ser achado pelas pessoas, e a maneira como você vai ser achado é a consistência do seu conteúdo. O que é que eu estou querendo dizer com isso? A frequência com que você está lá disponibilizando o conteúdo, se conectando com as pessoas. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente abre uma rede social e a gente faz uso muito espaçado no tempo dessa rede social. Se a gente quer e tem o interesse de compartilhar o evangelho, de ser um evangelista digital, a gente precisa fazer um planejamento de tempo, de modo que esse uso da rede social seja diário. Diariamente você colocar lá um post, não é? E quando for colocar um post, como falamos antes aqui, não apenas sobre um verso da Bíblia, nem sempre um verso da Bíblia, mas uma ou outra experiência, uma ou outra história pessoal sua, de outra pessoa, que você possa contar, que você possa compartilhar, não é, com autorização, evidentemente, dessa outra pessoa, para mostrar como o Evangelho ele pode ser transformador na vida das pessoas, na sua vida, na vida das pessoas que você conhece, na vida das pessoas que seguem você nas redes sociais e, de repente, pode ser atraída pelo desejo, pelo interesse mesmo de conhecer mais sobre o Evangelho a partir do conteúdo que você está compartilhando. E o outro aspecto é que vai ser sem fronteiras. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Você não vai ter barreiras de mídia, você não tem barreiras de produção de conhecimento. Você vai poder produzir o conhecimento sem qualquer tipo de limitação. Você vai poder fazer com o que você tem. Se você tem apenas um celular com acesso à internet, você vai poder fazer. Basta você estar conectado, basta você ter acesso a conteúdo. Você pode mandar um áudio, por exemplo, no WhatsApp.
e você já vai estar fazendo evangelismo digital. Você pode compartilhar, por exemplo, um card, não é? Um desenho, um layout com uma mensagem, não é? Com uma história, e você já vai estar compartilhando conteúdo do evangelho, conteúdo digital de evangelismo. Então, não há fronteiras, não há limites, não há limitações técnicas, não há limitações acadêmicas para que você compartilhe. Você vai estar simplesmente se permitindo conversar com outras pessoas sobre o evangelho em um ambiente que é digital. Aquilo que você já faz na sua vida, aquilo que você já faz no ônibus, aquilo que você já faz com seus colegas, com seus amigos, não é? Isso que você já faz naturalmente, normalmente na sua vida, você vai fazer no digital, e vai poder fazer isso sem qualquer tipo de fronteira, sem qualquer tipo de amarras, não é? E o mais importante, você vai poder estabelecer comunidade. Muitas vezes a gente tem uma visão equivocada sobre o uso das redes sociais, porque a gente tem aquela ideia de que para ser um evangelista digital importante, eu tenho que ter um seguidor, eu tenho que ter muitos seguidores, eu tenho que ter muita influência. Mas eu preciso que você observe que o mais importante aqui é você formar comunidade, você se conectar com pessoas. Você ter uma capacidade de conexão com pessoas. E ao se conectar com essas pessoas, despertar nelas o interesse de elas ouvirem de você, conhecerem de você pelos meios digitais o evangelho, e, acima de tudo, você ter o interesse de compartilhar com elas esse relacionamento, que muitas vezes falta quando você tem um número muito grande de pessoas. O relacionamento para que você consiga estudando juntos, para que você consiga sair do online para o offline, que é super importante no evangelismo digital. Você começa no online, você começa no digital, você trazer essa pessoa para a vida, trazer essa pessoa para a igreja, trazer essa pessoa para um pequeno grupo. E quando você faz isso, você está construindo comunidade através do evangelismo digital. E isso é muito importante que você defina e estabeleça no seu planejamento, tá bom? Dito isso, nós vamos aqui avançar para 8 dicas práticas de como você pode fazer o evangelismo digital. São 8 dicas bem simples, que podem ser anotadas por você, então preste atenção, coloca aí lápis, papel, coloca aí no teu bloco de notas, porque agora nós vamos ver como nós podemos fazer evangelismo digital através dessas 8 dicas, que são 8 dicas práticas e que podem ser aplicadas, adotadas por qualquer pessoa, não importa o tipo de recurso digital que você tenha, você vai poder adotar essas dicas aqui para o teu evangelismo digital, tá bom? Então vamos a elas. Primeira dica, é importante que você saiba que a sua comunidade online é o seu público. O seu público, a sua comunidade online. Você que já está no Instagram, você que já está no TikTok, você que já tem um canal de vídeos no YouTube, você que tem os grupos no WhatsApp, de repente você começa a pensar em fazer evangelismo digital. E quando a gente pensa em fazer evangelismo digital, a gente pode, de repente, ser tentado a fazer um tipo de evangelismo que não leve em consideração um fato importante, que é o quanto eu conheço o meu público, porque o meu público é a minha comunidade, é com esse público que eu vou conversar. Aqueles que vão se juntar, eles vão entrar em uma comunidade que é a comunidade do seu perfil social digital. E essa comunidade vai ser uma comunidade onde elas vão ter a oportunidade de ser ouvidas também, de compartilhar, de enviar seu comentário, de enviar sua mensagem direta e ser respondida por você. Então, entenda que a sua comunidade online é o seu público. Não é? Quando a gente fala isso, a gente precisa entender o que é comunidade online. Esse autor, o Howard Hangel, ele é o maior especialista, um dos maiores especialistas no tema de comunidade virtual, estudou, tem livros escritos bem interessantes sobre isso. Ele define comunidade online como uma agregação social que surge quando um número de pessoas conectadas através da rede participa de discussões públicas por tempo determinado com suficiente emoção para formar teias de relacionamentos no ciberespaço. Olha só, participam das discussões com emoção, né, com interesse, com engajamento, segundo o autor, para formar essas teias de relacionamento no ciberespaço. Então, entender isso, entender o que é a comunidade online é muito importante para que você avance na compreensão daquilo que você precisa fazer para se conectar com esses públicos. A gente pode definir e ilustrar a comunidade online da seguinte forma. Imaginem
um parque e, de repente, 2 pessoas estão num parque, uma em cada banco desse parque, e elas estão lendo o mesmo livro. Entendam, elas estão absorvendo o mesmo conteúdo, é o mesmo livro. Elas estão tendo acesso ali à mesma história, não é? À mesma experiência que é a leitura desse livro. Mas percebam que essas pessoas, elas sequer se olham, elas não se conversam, essas pessoas, elas não se relacionam. Nós temos aqui não uma comunidade, nós temos aqui uma audiência. O que é audiência? É simplesmente o consumo da informação, é simplesmente você consumir aquele conteúdo. Se você quer fazer evangelismo, você precisa ir um pouco além da audiência. Se você quer fazer evangelismo, você tem que fazer a comunidade. Imagine agora que todas essas pessoas aqui também estão lendo aquele livro que nós vimos na imagem anterior, de 2 pessoas separadas lendo o livro. Agora nós temos pessoas que leem o livro, mas elas estão reunidas em grupos, elas estão discutindo o livro, elas estão trocando ideias sobre o livro, elas estão conversando sobre o livro. Redes sociais, quando a gente observa as redes sociais a partir da perspectiva da comunidade, a gente abre uma imensidão de possibilidades para o evangelismo digital. Porque nós começamos a ver grupos de pessoas interagindo, começamos a ver grupos de pessoas trocando ideias, compartilhando experiências, e tudo isso aqui vai ser muito importante para que você consiga se conectar com essas pessoas, fazer amizade com elas, para compartilhar o Evangelho. Então, a compreensão da comunidade é muito importante. E vale dizer que a compreensão de comunidade é bíblico, né? Hebreus 10, 24 e 25, por exemplo, fala: consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando o dia. Então, é uma observação, né, um trecho da Bíblia sobre comunidade, e em outro momento a Bíblia fala assim, em Atos 4:32, sobre a igreja primitiva, dizendo que era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuir a sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Então, observe, o Reingold, ele dizia lá no seu livro Comunidade Virtual, de que são pessoas que estão reunidas em uma determinada esfera virtual, com suficiente emoção, com suficiente interesse, e estão trocando ideias, estão compartilhando experiências e estão formando uma vida, que é uma vida em comum. Não é? Uma vida digital em comum, de compartilhamento de conteúdo. E aquilo que a Bíblia descreve como comunidade é algo semelhante, as pessoas reunidas com suficiente emoção também, com suficiente interesse, conectadas por um conteúdo, conectadas por uma história, conectadas por uma experiência, e que agora compartilham, não é, no seu universo de localização, compartilham a fé e a vida. Então, primeira dica, foque no seu público, porque o seu público é a sua comunidade. Conheça seu público. Quem é que está seguindo você? São pessoas que estão ali no seu entorno? Então, visite, agradeça essas pessoas, marque encontros, converse com essas pessoas. São pessoas que estão distantes, então mande uma mensagem para elas, tente entrar nas redes sociais delas também, tente conversar com elas, faça com que haja uma aproximação que vá além do fato de seguir um ao outro na rede social. Tente criar conexões, porque essas conexões serão os espaços abertos, serão as pontes que vão ser construídas para que você faça o seu evangelismo digital. Por exemplo, o WhatsApp, nós vamos falar muito sobre o WhatsApp, porque é onde a maioria das pessoas estão, né? As pessoas estão no WhatsApp. O WhatsApp é um espaço que você pode fazer isso de uma maneira expressiva, você pode criar grupos, né? Você pode criar grupos de interesse, você pode criar grupos de adolescentes, grupos de jovens, você pode fazer um grupo de trabalhadores de um determinado lugar, grupos da sua comunidade de onde você mora, e nesses grupos você compartilhar o evangelho de maneira específica para a realidade, para a maneira de viver, para os padrões de vida, não é, de cada uma para cada um desses grupos. E isso é muito significativo, tá bom? Então, a primeira dica, preste atenção na sua comunidade online, porque a sua comunidade online é o seu público. Segunda dica, comece com o que você tem. Tem muita gente que fica com medo, puxa, eu quero
começar e quero fazer vídeo, mas eu quero fazer um super vídeo, ou quero fazer uma arte muito bonita para começar. Comece com o que você tem. Comece com o que está acessível a você. Se você só tem como enviar áudio, envie áudio. Se você só tem como escrever legenda, escreva legenda. Se é fazer reels, faça reels no Instagram. Mas comece com o que você tem. Ah, você quer fazer vídeos, mas você só tem o seu smartphone. Comece com ele. Faça com ele. Veja maneiras de fazer com ele. Mas, acima de tudo, comece com o que você tem, porque é com o que você tem que você pode realmente começar, não é? Para que, perceba, para que você tenha isso aqui, um engajamento público, a formação de comunidade, como falamos, ser uma pessoa que é uma referência no estudo bíblico, ter seguidores, ter pessoas que acabam gostando muito do seu conteúdo e acabam replicando, ter uma comunidade interessada em estudar a Bíblia, ter voluntários ajudando, entendeu? Lives que são tem uma audiência interessante. Para que você tenha isso, você precisa passar por isso aqui. Você precisa estudar muito, você precisa se expor, né? Mesmo que esteja com medo, mesmo que com preguiça. Você precisa começar com poucos, né? Você precisa começar com poucos, uma pouca audiência, pouca interação, pouco engajamento. Por isso que você precisa ter persistência. Você precisa muitas vezes falar, né, nas suas lives, parece que você está falando com as moscas, né? Parece que ninguém está dando bola, ninguém está escutando, mas você precisa continuar, você precisa ser frequente e você precisa se virar sozinho. Então, comece com o que você tem. Muitas pessoas começaram com o que tem e hoje são referenciais no compartilhamento da fé, né? A Brenda, por exemplo, ela usou o TikTok para compartilhar a fé e hoje ela fala com milhões de pessoas, né? Há uma matéria muito interessante, você pode depois ver aqui nesse QR Code, essa matéria, sobre como ela consegue estudar a Bíblia com 45 mil seguidores no TikTok. Ela estuda a Bíblia, não é? E esse número são milhares de pessoas, na verdade. Esse número, ele cresce a cada momento. Mas ela começou com o que tinha, ela começou em algum momento da vida, ela começou com o que estava à disposição dela, e ela começou, simplesmente ela começou. Então, a segunda dica que eu deixo para você, comece com o que você tem. Terceira dica, será que todos estão conectados? Qual o grau de conectividade das pessoas, né, que seguem você? Será que as pessoas que seguem você, ela tem facilidade para receber um vídeo, para assistir um vídeo, para ver um conteúdo que é um conteúdo mais pesado, como a gente fala, de mais difícil possibilidade de ser baixado, de ser acessível? Isso é muito importante de a gente considerar, não é? Veja só esse dado aqui da realidade brasileira, por exemplo. Quase 5 milhões de crianças e adolescentes ainda vivem em domicílio sem acesso à internet. São adolescentes, né, que têm a sua curiosidade, a curiosidade de participar, de se engajar nas redes sociais, de conhecer as redes, de ter acesso à conexão também, mas que vivem essa dificuldade, que vivem nessa exclusão digital. E aí nós pensamos, como é que a gente vai fazer para alcançar essas pessoas, né? Como é que a gente vai fazer para alcançar os adolescentes que fazem parte, ou as crianças que fazem parte, né, desse universo de pessoas. O Facebook, por exemplo, tem muita gente que já deixou de lado o Facebook, porque o Facebook se tornou uma rede onde se concentra pessoas com mais idade. E aí a gente diz, puxa, mas eu vou deixar essas pessoas de lado, porque a onda é o Instagram, o TikTok, eu vou deixar esse público de lado? Eu não posso deixar esse público de lado. É um público que eu tenho que continuar pregando o evangelho, levando a palavra de salvação para elas. Então, eu preciso continuar adotando, né, a comunicação com esse público. Então, entenda qual é a realidade das pessoas, qual é a realidade dos meios, não é? Qual é a faixa demográfica de cada meio social, digital, e de que maneira eu posso explorar essas possibilidades para a pregação do evangelho. Isso é um fato também muito importante. Quarta dica, a sua linguagem amplia o seu alcance. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Tenha muito cuidado com a maneira como você transmite a mensagem. Ela precisa ser simples, ela precisa ser de fácil assimilação, ela precisa, na verdade, despertar a curiosidade das pessoas,
para que procurem conhecer mais. Então, você deixa, de repente, só alguns gatilhos, né? Você deixa algumas pistas, você deixa algumas curiosidades e tenta, através dessas curiosidades, fazer com que as pessoas despertem o interesse de conhecer mais, né, aquilo que você está oferecendo como conteúdo do Evangelho. Então, a linguagem é muito importante. Você tem que falar de uma maneira que as pessoas compreendam. Evite, portanto, o jargão da igreja, né? Fale de uma maneira que todo mundo entende, né? Fale de uma maneira que seja simples e que seja acessível para as pessoas. Nada de falar sobre espírito de profecia. Contextualize, diga o que é o espírito de profecia, de modo que quem não conhece essa expressão passe a conhecer. Não é? Nada de falar sobre departamentos, nada de falar sobre JA, fale sobre ação jovem, sobre o ministério jovem, sobre o culto jovem, enfim. Muitos não conhecem a linguagem que você já se acostumou a ter. Então, preste atenção para evitar os jargões. Entenda que o alcance é global, por isso tenha cuidado, de fato, com o conteúdo. O público alcançado será diverso, o público alcançado pode ser de vários lugares do país, do mundo até, e você precisa ter acesso, ter cuidado com a acessibilidade da sua linguagem. Dê atenção às pessoas, use o chat, use a mensagem direta, procure fazer esse atendimento, essa assistência, não é? Para responder perguntas, para tirar dúvidas, enfim, para fazer com que as pessoas percebam que você se preocupa com elas. Evite discussões desnecessárias. Entenda, se o seu objetivo é pregar o Evangelho, evite discutir com as pessoas política, ideologia filosófica, partidária, não é? Perceba, o seu foco aqui é ser parte da solução, né, da vida das pessoas, é ajudar as pessoas a encontrar esperança, cura e salvação em Jesus através do estudo da Bíblia. É ser parte da solução e não ser parte do problema da vida das pessoas. As pessoas não precisam de mais um problema com alguém discutindo com elas sobre questões que são questões que não vão levar a lugar algum. Esse tipo de embate realmente não ajuda. Fique atento às leis de direitos autorais, se você vai usar o vídeo de alguém, a imagem de alguém, se você vai usar algum tipo de conteúdo que não é seu, fique atento a isso, preste atenção para que você não passe por qualquer problema e preste atenção também, no caso, quando você estiver fazendo live, ao tempo dessa live. Faça uma live que seja uma live curta, não é? Mais uma vez, despertando o interesse para convidar as pessoas para que elas entrem em contato com você via mensagem direta, né? Via um contato direto, e assim elas consigam ter acesso a mais informações. No uso de e-mails, existe uma expressão chamada spam. O que é o spam? O spam é a mensagem desejada, né? É aquela mensagem que as pessoas recebem, mas as pessoas não querem aquela mensagem, não solicitaram aquelas mensagens, não têm interesse por elas. O desinteresse por aquela mensagem fazem com que as pessoas coloquem o spam no lixo virtual, né, da caixa de e-mail. Olha que coisa, né? Você precisa ter muito cuidado para que a sua mensagem não pareça um spam, que acabe sendo, ao longo do tempo, se tornando desnecessário para as pessoas, desinteressante, que as pessoas dão a ela o destino também da caixa de lixo digital, né? As pessoas bloqueiam, as pessoas deixam de seguir, e isso só vai acontecer se você tiver realmente muita preocupação com a sua linguagem, com a maneira com que você está compartilhando o seu conteúdo através da sua comunicação, tá bom? A dica número 5, conteúdo é tudo em mídia digital. Você vai conseguir alcançar as pessoas e ser achado por elas se você prestar atenção no conteúdo. Então, você precisa se preparar para isso. E conhecer comunicação aqui é muito importante. Quero dizer para você que aqui nesses QR Codes agora você vai ter acesso a recursos que vão ajudar você na produção do seu conteúdo. Primeiro recurso que você vai ter acesso, capacitações online. A igreja tem um banco de vídeos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem um banco de vídeos de um programa que foi criado no passado, chamado Programa Adventista de Comunicação, o PAC.com, que é um programa de ensino, de educação na área de comunicação. Você vai entender o que é comunicação, você vai entender sobre criatividade, redação de notícias, assessoria de imprensa,
publicidade, marketing. É um conteúdo que vai ajudar você a definir melhor como você pode comunicar o seu conteúdo. Então, faça uso desses vídeos, desse conhecimento, procure conhecer mais sobre comunicação, sobre como tornar clara a sua mensagem, não é? A forma como você se relaciona com as pessoas, e isso é muito importante. Para isso, você vai ter que fazer curadoria. O que é curadoria? Né? Curadoria é a capacidade que você tem de, ao pesquisar sobre conteúdos, ao pesquisar e buscar mais informações para a produção do seu conteúdo, você ter a capacidade de conseguir enxergar aquilo que vai ser relevante para o seu público. Não, isso aqui eu vou levar adiante, eu vou impulsionar, eu vou trazer para discussão com a minha comunidade online, e isso aqui eu prefiro não falar sobre isso. É você ter essa capacidade de fazer essas escolhas e essa seleção. Por isso, a dica número 6 é que curadoria é tão importante quanto criação, não é? Nem todo conteúdo vai ser criado por você. O conteúdo vai ser usado por você, conteúdo de terceiro, seja uma notícia, não é? Seja um vídeo, seja um fato da vida, mas vai ser usado por você para que você consiga compartilhar experiência com as pessoas. E tem muito conteúdo bom por aí, gente. Eu já falei para vocês do Felicity Play. O Felicity Play é uma plataforma de vídeos da igreja, não é? Você pode baixar o aplicativo, você pode procurar Felicity Play aí nos aplicativos e baixar e ter acesso a vídeos, a filmes, a séries, a musicais, a compartilhar com as pessoas. Imagina, por exemplo, no teu grupo digital, você formar um clube de debate sobre séries do Felicity Play. E você trazer algumas séries e apresentar os trailers dessa série, ou apresentar um pouco do enredo, e você convidar as pessoas para discutirem com você, para debaterem com você, e a partir desse debate, você ter a oportunidade de estudar a Bíblia com elas. Felicity Play é uma ferramenta importante de curadoria para você. Uma outra ferramenta que pode ser bem legal no Felicity Play são os conteúdos de séries, por exemplo. Séries, você sabe que funciona na base de muitos episódios, você pode usar um episódio por dia ali para criar, não é, essa dinâmica, para criar esse envolvimento, para criar essa emoção, como o Hengel fala, na oferta do teu conteúdo, não é, no compartilhamento do teu conteúdo com o teu público. Então, tem muitas séries. Esse aqui é o exemplo de uma série, por exemplo, que teve uma igreja que fez uma semana de evangelismo, não é? Fez uma semana de evangelismo com base em uma série. Isso é algo que você pode fazer de forma muito interessante. A TV Novo Tempo também é um excelente guia de curadoria de conteúdo, não é? Nós temos, por exemplo, o NT Play, não é? Que é um aplicativo que a gente pode convidar as pessoas para seguir e para acompanhar e para ter acesso ao conteúdo da Novo Tempo. O Apocalipse e os estudos bíblicos, né? Nós temos estudos bíblicos que são oferecidos em forma de PDF, né? De forma digital, e são muito interessantes, e alguns até trazem algumas inovações, como o estudo bíblico Apocalipse, Revelações de Esperança, que é um estudo que é oferecido em forma de PDF. Você pode baixar o PDF aqui, apontando sua câmera, a câmera do seu celular para esse código, não é, para esse QR Code, e é oferecido também em forma de recurso de realidade virtual. Olha só que interessante. As pessoas vão entrar aqui, vocês podem entrar nesse QR Code, e esse QR Code vai levar vocês aqui para essa possibilidade de você conhecer o Apocalipse a partir de ilustrações, de animações que surgem por meio de realidade virtual. Né? É um conteúdo muito importante, muito interessante para compartilhar o Evangelho. Um outro conteúdo, uma outra forma de você ter acesso e poder compartilhar é a apresentação da igreja. Né? Você tem aqui nesse vídeo a possibilidade de mostrar para as pessoas um pouco do que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse vídeo é um vídeo muito interessante porque mostra a dimensão completa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, com suas estruturas, com suas atividades, seus serviços, a editora, né, hospitais, educação, enfim, os clubes de desbravadores, aventureiros. E ao mostrar a igreja dessa forma, consegue fazer com que as pessoas conheçam melhor a igreja e entendam o seu funcionamento e a sua realidade no Brasil.
Então, esse é um vídeo muito interessante. Esse vídeo, inclusive, em breve vai ser atualizado, mas é um vídeo que eu recomendo que você use como uma espécie assim, de cartão de visita da igreja, né? Para uma espécie de introdução ao debate, à discussão, ao conhecimento das pessoas sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Estudos bíblicos no WhatsApp, né? Isso aqui são acessos, né? Códigos de acessos ao WhatsApp, onde nós temos um chatbot, que é o Robô Esperança. O Robô Esperança ele foi criado para estudar a Bíblia com as pessoas por meio do WhatsApp. Então, as pessoas, por exemplo, elas podem receber de você, não é, esse endereço aqui de internet, ou receber de vocês aqui esse código, não é, ou esse link acima, e as pessoas, ao entrarem aqui, elas vão ser direcionadas ao WhatsApp. Ao ser direcionadas com o WhatsApp, elas podem dizer, conversar com esse robô, né, desse serviço automatizado, e estudar a Bíblia, né? Simplesmente estudar a Bíblia. Olha que coisa interessante. Estudar a Bíblia de forma remota, estudar a Bíblia com o uso de uma inteligência por meio de um chatbot, e assim ter acesso ao estudo da Bíblia, né? De repente você tem uma certa dificuldade de estudar a Bíblia com as pessoas, ou tem uma certa dificuldade sobre um determinado tema, uma determinada doutrina, o chatbot ele pode te ajudar, entendeu? Ou você pode até criar um grupo de estudo bíblico com amigos, né? Isso é uma possibilidade que a gente tem também, né? De repente começar a conectar pessoas, e conectando essas pessoas através do WhatsApp para estudar a Bíblia com você dentro desse grupo também, não é só a pessoa e o robô que estão estudando a Bíblia, que estão ali discutindo a Bíblia. Aí você vai acessar esse link aqui, né, dar estudo bíblico, porque você vai estar lá e com o auxílio do robô, com o auxílio do bot, você vai poder estudar a Bíblia com outras pessoas. Então, são recursos assim bem interessantes para estudo da Bíblia via WhatsApp. Olha que coisa bacana. Estudo da Bíblia via WhatsApp, com você participando, com você interagindo com as pessoas que estão interessadas em estudar a Bíblia com você, e você vai poder fazer esse trabalho de uma forma bem eficiente. A dica número 7, fique atento a cuidados básicos. Tenha preocupação com alguns cuidados que são cuidados importantes. Se você vai fazer uma transmissão, por exemplo, tenha cuidado com o cenário, né? O rosto, o seu rosto, ele precisa ficar bem visível. Tenha cuidado com os espaços que, de repente, produzam eco, que prejudiquem, por exemplo, o acesso às pessoas ao seu áudio. Fique atento à sua postura, não é? Até por conta da sua saúde, fique muito atento à sua postura. Entenda que a sua imagem é a sua marca, então tenha muito cuidado com a maneira como você vai apresentar uma mensagem, como você vai apresentar um estudo, como você vai apresentar uma comunicação da Bíblia, não é? Antes de gravar, escreva um roteiro, né? Escreva o que você vai falar, né? Antes de fazer a gravação de uma live, tenha lá um roteirinho, siga esse roteirinho, olhe aquilo que você escreveu. Não tem nenhum problema, isso aqui é uma forma de ter respeito e ter cuidado em passar a informação correta para as pessoas. Preste atenção ao enquadramento, né? A câmera, de repente, estando numa posição que seja a mesma posição dos seus olhos, e aí você vai dar para as pessoas a impressão de que você está olhando para elas, falando com elas, e isso é muito importante também. Tenha um cuidado para não cortar a sua cabeça, né? De repente você está numa posição que você fique de uma forma, aparecendo de uma forma desconfortável para quem está assistindo do outro lado. Isso aqui é muito importante. Posicione a câmera de acordo com a plataforma. Se a sua plataforma, por exemplo, é o Instagram, você vai ter o cuidado de usar, como falam, com o celular na posição vertical, né? Ou essa posição aqui. E aí você vai lá e você vai mostrar, vai começar a compartilhar conteúdo com essa posição aqui da câmera, né? Que é vertical, muitos falam celular em pé. Isso aqui é ideal para o Instagram, para os stories do Facebook, do Instagram, enfim, e vai ser a melhor forma de você compartilhar o conteúdo. Agora, se você está no Facebook, se você está no YouTube, se você está no Zoom, no Teams, não é? Ou em outra ferramenta de webconferência, a melhor forma é o celular assim, que é chamado de celular deitado, né? Assim, as pessoas vão ter uma possibilidade de ter acesso por meio dessas ferramentas de uma maneira mais apropriada, tá bom? Tenha cuidado
tenha cuidado com o áudio, tenha cuidado com o áudio, tome cuidado com os arredores, se tem animais, se tem pessoas, celulares, enfim. Essas são preocupações importantes, né? Verifique a rede de internet, verifique se a sua câmera está limpa, limpe a câmera, não é, do seu celular antes de fazer a gravação, não é? Tenha o conhecimento da capacidade da sua câmera frontal e também a capacidade da sua câmera de selfie, né? Isso é muito importante também. Grave sempre com o carregador para não correr o risco de o seu celular, de repente, ele ficar desconectado, né? Isso é algo muito importante. Coloque no modo avião sempre que for gravar, né? Imagina você estar gravando e, de repente, você consegue uma chamada. Eu estava gravando aqui agora e, de repente, o sistema de assistência virtual se conectou aqui e isso já tira um pouco a atenção da gente, a concentração da gente, né? E isso é algo que a gente precisa ter esse cuidado. Dê atenção ao áudio, né? O microfone do próprio celular ou fone de ouvido e com o microfone em frente. Dê atenção ao áudio, que o áudio ele seja acessível e que ajude as pessoas a terem acesso de forma fácil ao conteúdo. E quando você termina uma transmissão, quando você termina uma live, quando você termina um estudo bíblico via Zoom, via Teams, via ferramentas de webconferência, você precisa compartilhar o link dessa gravação, compartilhe o link dessa gravação, responda comentários, né? Entre em contato no particular, se for o caso, entenda comunidade, engajamento, trazer as pessoas para uma discussão e verifique amigos da igreja ainda não batizados que assistirem à live e entre em contato com esses amigos, né? Faça contato com essas pessoas para que você consiga tirar do online e levar para o offline, para a vida real, o relacionamento com essas pessoas. E, finalmente, a dica número 8 são os serviços que podem ajudar você na produção de conteúdo. Eu vou falar alguns serviços básicos, um deles que é muito importante é o Canva. O Canva pode ser uma ferramenta muito útil para que você produza conteúdo, produza um card, uma arte para rede social, uma arte de convite para você compartilhar no WhatsApp do seu estudo bíblico. Então, você vai ter acesso por meio desse QR Code ao Canva, e eu recomendo que você estude mais sobre o Canva, sobre como usar essa ferramenta, que é uma ferramenta que tem um alcance que é gratuito, até certo ponto é gratuito, e você pode fazer uso dessa gratuidade para produzir um conteúdo bem interessante para elaborar a sua comunicação. FreePic é uma ferramenta que permite que você tenha acesso a ilustrações, a fotos, de maneira gratuita, né? Tem uma limitação também de acesso por dia, mas você tem acesso gratuito a coisas bem interessantes que você pode usar também na sua estratégia de comunicação. A distribuição de código, né? Muitas vezes é difícil você compartilhar um endereço de e-mail, mas você pode compartilhar via código. E aqui você pode criar seus códigos, como esses que eu estou compartilhando aqui com vocês, gratuitamente, e fazer com que as pessoas tenham acesso a essa ferramenta de uma maneira muito mais fácil, né? Elas vão apontar aqui o seu celular e vão ter acesso ao conteúdo que você quer compartilhar. E aqui é 1, 2, 3 apps, que é como se fosse um canivete de serviços, né? Vejam que é um canivete que aparece aí, onde você vai poder fazer pequenas edições de vídeo, pequenas edições de áudio, onde você vai poder de repente, converter algum tipo de conteúdo em PDF, você vai ter acesso a uma infinidade de serviços de forma muito fácil, de forma gratuita também, que vai ser bem interessante, né, para as pessoas. Eu quero finalizar só lembrando para você, seja parte da solução da vida das pessoas. O evangelismo digital acontece num espaço em que há muita distração, em que as pessoas têm pouco tempo, em que o foco ele se dispersa com muita facilidade. Então, você precisa ter esse conhecimento, você precisa ter essa perspectiva para que você produza um conteúdo que seja relevante, um conteúdo que seja atraente, para que você fale em uma linguagem que as pessoas consigam entender e, acima de tudo, para que você se apresente como parte da solução da vida das pessoas. As pessoas querem ser ajudadas. Isso aqui é uma história que me chama muito a atenção, de 2 mulheres. Uma delas estava muito perto de ganhar, não é, chegar numa posição bacana nessa maratona, nessa corrida aqui, mas de repente ela percebeu alguém vindo, estava um pouco mais à sua frente, mas estava numa situação
bem vulnerável, uma situação bem difícil, uma situação bem complicada, para continuar a prova, sofrendo muitas dores, com muito sofrimento, e de repente essa pessoa tomou a decisão de não vencer apenas a maratona, mas tomou a decisão de ajudar a outra pessoa, ajudar a outro atleta a vencer, não é? A atleta que a ajudou, não é? Ela não somente pergunta, não é? Não somente se preocupa em vencer, não é? Ela simplesmente ajuda a outra pessoa, né? A Ariana Luterman, ela é uma corredora e de repente ela viu Chandler Self, essa mulher que está sofrendo com tantas dores, viu a Chandler Self com essa dificuldade de continuar a sua corrida, de concluir a corrida. E a Ariana ajuda a Chandler, olha só, e vai com a Chandler até o final da corrida, até a linha. You can see she's less than 50 yards from the finish. Sold a phenomenal athlete and triathlete, great runner. Olha que interessante, ela sentindo muitas dores, this is our muito winner, ladies and sofrimento, gentlemen. This is not normally mas what you ela vai expect to see junto at the ali finish até a of a linha de marathon. chegada. But Chandler Self has run herself to complete exhaustion, and she is so brave. This is incredible. And she's running fast. Remember, she's 30 minutes ahead or slower than what the time is because she started earlier. She is still going to run the marathon in under 2 hours and 54 minutes. Tremendous. Que vídeo interessante, né? Isso é evangelismo digital. No evangelismo digital, a preocupação sua não é vencer, não é ter o maior número de seguidores, não é ser a pessoa mais importante, não é ser o vencedor. No evangelismo digital, prevalece o seu interesse genuíno de ajudar as pessoas a também vencer, a também conhecer o evangelho, a também fazer parte de uma comunidade de pessoas interessadas em compartilhar experiências, histórias, em viver a vida em comum, com base nos valores do reino de Deus. Que o evangelismo digital seja uma realidade na sua vida e que você consiga compartilhar essa realidade com as pessoas ao seu redor, com as pessoas da sua comunidade, com as pessoas das suas redes sociais, que seja algo que faça a diferença na sua vida e na vida das pessoas. Eu espero que você tenha gostado. Eu estou à disposição para ajudar você, a conversar com você nas redes sociais. Minhas redes sociais é apenas o @EronSantana. Você pode entrar lá e ter acesso a conversa, a tirar dúvidas, a buscar recursos, de repente, se você tiver interesse em conhecer livros, ou algum filme, ou algum vídeo que vai te ajudar ainda mais, eu estou à disposição para te ajudar, tá bom? Um grande abraço, sucesso para você e que Deus te abençoe em seu evangelismo digital.